Bora! O nosso papo de hoje vai ser um pouquinho sobre rotatividade dentro de empresas de tecnologia. Não sei se você está há muito tempo no mercado ou não, mas se você estiver, com certeza você já perdeu um profissional que você ficou, meu Deus, por que está acontecendo isso? E simplesmente a pessoa vai e a gente fica e tá tudo certo, acontece. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa rotatividade, os principais motivos pelos quais eu identifiquei isso no mercado, vou compartilhar com vocês. No final, não esquece de deixar para mim quais que são as suas percepções e, na sua visão, por que acontece essa rotatividade. Traz uma soluçãozinha pra gente também, tá? Se você não me conhece, eu sou a Mica, eu sou gestora de tecnologia e, basicamente, o meu trabalho é fazer com que tecnologia seja parte da solução, ao invés de ser uma dor de cabeça pra gente. Tá, dito tudo isso, vamos lá. Aí vou começar um pouquinho uma gravação direto no computador para ajudar a gente, que eu fiz um textinho para simplificar a nossa vida. Bom, basicamente eu identifiquei que tem dois grandes fatores que levam as pessoas da área de tecnologia a ficarem desmotivadas. A primeira delas eu sintetizei numa grande caixa chamada falta de conexão. E essa falta de conexão, ela é do indivíduo com relação a três camadas: a empresa, a equipe ou as pessoas que são imediatas a ela e a própria atividade desempenhada. Com relação à empresa, é basicamente o seguinte: lembrando que a minha experiência ela é um pouco mais voltada para empresas ou startups, né, com menos de 100 funcionários. Isso faz diferença, tá? Então vamos lá. O propósito final da empresa muitas vezes eu percebo que as pessoas se desmotivam porque aquilo não tem uma contribuição que tange os valores do profissional. Esse daqui é o primeiro item, né? O segundo é com relação à cultura. Então, culturalmente, a empresa pode ser que seja rígida, pode ser que não permita flexibilidade de horários, trabalho remoto. Isso também acaba desmotivando o profissional. E, por fim, lembrando da minha experiência, né, que são empresas com menos de 100 funcionários, a gente tem também ambientes sem visão estratégica. Então, essa falta de estratégia da empresa, de ter uma estrutura de trabalho coesa, que esse profissional ele realmente possa caminhar, possa fazer boas entregas, essa falta de estrutura mesmo da empresa, façam que os profissionais eles se desmotivem ou percam a conexão, né, com relação à empresa. Isso é decisivo? Normalmente não. Se o profissional não tiver uma grande conexão com a empresa, sinceramente eu não acho que seja uma grande coisa, contanto que as demais conexões estejam feitas. Quanto mais conexão esse profissional tem com a empresa, nessas três frentes, né, menos ele está propenso para sair da empresa. Vamos lá, vamos para a segunda camada, então, que é a camada da equipe. Então, como que a equipe pode ser que o profissional perca a conexão com a própria equipe? Isso daqui pode ser levado por muitos fatores. Eu estou partindo do pressuposto de uma visão do profissional, mas os gestores, os donos da empresa, vão ter outros fatores e outras percepções, tá? Vamos lá, a própria microgestão. Então, eu gosto de trabalhar com um propósito, com um desafio. Mas tem alguns profissionais que preferem, em cada vírgula que esse profissional faz, que ele notifique o gestor, que cada minuto é contado, é regulado. Então, essa microgestão acaba sobrecarregando o profissional. Ambientes estressantes, isso daqui é importante a gente ressaltar, que o ambiente estressante aqui não é um ambiente estressante simplesmente porque a pessoa está trabalhando com um produto que tem uma natureza estressante, mas sim pela má gestão que torna o processo realmente estressante. O profissional, ele não tem necessariamente uma bagagem para saber lidar com essa má gestão. Então, isso acaba também desgastando esse profissional, desmotivando ele. E, às vezes, também uma coisa que eu ouço bastante, que é o retrabalho. Então, Mica, o retrabalho me pesa. E uma outra coisa que é bem triste também, as coisas são muito imprevisíveis, não porque elas são imprevisíveis, mas, de novo, pela falta de gestão. Então, tem uma entrega para amanhã, mas não foi comunicada, então no último minuto do segundo tempo é que isso chega a demanda e o profissional tem que se desdobrar para cumprir com uma demanda, sendo que se tivesse uma comunicação, uma gestão mais estruturada, isso não aconteceria. Vamos lá, a gente passou por pessoas motivadas. Isso daqui é uma outra coisa também.
muitas pessoas, elas têm um interesse de entender genuinamente como que a tarefa, ela contribui para algo maior. Então, eu vou mexer nessa engrenagem, isso vai ajudar nesse produto e o nosso grande objetivo aqui é ter mais leads, é a gente vender mais. Qual que é a chavinha que a gente está virando, né? E isso é muito importante para o profissional, porque quando ele tem essa percepção de como a equipe dele está avançando, está entregando, isso também ajuda muito ele até mesmo no portfólio dele, em autoconhecimento. E a equipe vai começar a criar uma identidade. Então, quanto mais isso fica claro para esse profissional, mais eles criam uma identidade e mais eles conseguem entregar aquilo que de fato precisa ser entregue. Bom, então a primeira que a gente passou a empresa, segundo é a própria relação, né, a falta de conexão do profissional com a equipe. E agora é a terceira parte da falta de conexão, é do profissional com as atividades que ele mesmo desempenha. O que acontece, né? Cada indivíduo ele vai ter um objetivo, cada indivíduo ele tem interesses, tem desejos, e dentro de um grupo é que ele vai ter que... A gente faz uma abstração disso, porque o importante é que a gente faça a entrega necessária para a empresa, tudo certo. Só que o que acontece? Há determinados momentos onde o profissional ele quer mexer, por exemplo, eu quero trabalhar com machine learning, inteligência artificial, eu quero ser um cientista de dados. Mas o trabalho que existe, ele é mais de engenheiro de dados, ou vice-versa. Então, isso, a gente não alinhar os desejos de desenvolvimento, essas aspirações com as atividades do dia a dia, acaba gerando um desgaste e a pessoa ela começa a perder conexão com as próprias atividades que ela desempenha. Então, esse é um outro fator que eu percebo que ele é muito presente, até porque, principalmente, de novo, né, voltamos, startups com menos de 100 pessoas, a gente tem uma rapidez muito grande, tudo é muito mutável. Então, dependendo, pode ser que a gente contrate com um objetivo, eis que a empresa acaba mudando um pouco o seu escopo, acaba mudando, e o profissional que foi contratado lá no começo não necessariamente se identifica com as atividades que ele faz no futuro. O que é normal, o que acontece mesmo, e aqui também entra no momento de rotatividade. Outra coisa que é importante aqui também, insistir em atividades que não geram retorno, nem para o profissional, nem para a empresa. Às vezes, dependendo do momento da startup e tudo mais, pode ser que ela insista em desenvolver certas coisas que não necessariamente o profissional vê valor, tanto para o desenvolvimento dele mesmo, não faz sentido, assim como ele não vê como que isso, de fato, contribui para a empresa ou vai ajudar nas métricas que ele é avaliado. Então, é quase como a gente fazer requisições de uma atividade, mas essas atividades não cumprem com o objetivo e logo o profissional acaba sendo julgado e sobrecarregado porque é culpa dele, apesar dele estar desenvolvendo as atividades. Insistir em atividades que não geram retorno nem para o profissional e nem para a empresa, pode ser, por exemplo, que a gente esteja trabalhando, desenvolvendo alguma ferramenta por causa do ego de um CEO ou de algum diretor. Então, isso acaba desmotivando também o profissional e ele começa a fazer uma desconexão do seu relacionamento com as atividades que ele anda desempenhando. Então, o que eu percebi, né? Que a gente tem esses 3 grandes pontos da falta de desconexão e o que a gente tem aqui também? Tadã! A segunda grande parte, que é super importante, é a parte dos salários e benefícios que tem que ser competitivos. O dinheiro vai importar muito, mas o dinheiro eu já vi pessoas com uma certa frequência migrarem para outro trabalho que forneça um ou mais itens de conexão com a empresa, com a equipe ou atividade desempenhada. Então, o dinheiro ele pode ser um diferencial, mas ele não necessariamente vai ser o diferencial para todos os profissionais. Então, cada indivíduo é muito único, a gente vai ter que entender a necessidade, as perspectivas, a conexão, para daí a gente também entender o quanto que o dinheiro de fato vai fazer a diferença nas coisas. Uma última coisa também que é importante falar é que o dinheiro em si, ele funciona quase como que um balanço. Então, se eu estou desmotivado, com falta de conexão com uma ou mais dessas hierarquias, a balança ela começa a ficar desequilibrada.
Quando a balança começa a ficar desequilibrada, é o dinheiro que equilibra. Então, um profissional não gosta da empresa, não gosta da equipe, nem das atividades desempenhadas, mas ganha muito bem. Então, o dinheiro faz com que haja equilíbrio de novo nesse relacionamento. Uma coisa que é importante aqui é que quando o profissional está ali exclusivamente pelo dinheiro, é uma questão de tempo do mercado oferecer para ele alguma vantagem financeira ou qualquer uma dos fatores de conexão aqui, né? E esse profissional vai migrar. Então, a gente também tem que entender o quanto conectado está esse profissional com essas 3 camadas, como que ele está com relação ao salário e os benefícios dele, para que ele, de fato, a gente entenda de fato quão próximo ou quão não próximo estamos de uma possível rotatividade. Basicamente é isso que eu percebi. Se você percebeu coisas diferentes, por favor, escreve aqui. Já traz também algumas soluções. Vou tentar trazer algumas que eu vejo. Primeira solução que eu percebi que é efetiva: conectar a visão estratégica da empresa com o time de tecnologia. Então, lembrando das empresas com menos de 100 pessoas, são empresas muito pequenas, não necessariamente eles têm uma visão clara de onde eles querem chegar. Então, é como se a tomada de decisão fosse um grande barco. Se a gente está zarpando sozinho, esse barco ele vai afundar. Mas quanto mais pessoas a gente coloca no barco com a gente, mais sólido é esse barco. Então, a ideia é que a gente conecte, sim, a gente compartilhe e que o profissional ele tenha uma visão clara. Qual atividade ele está desempenhando e como isso contribui para qual métrica. E aqui é muito importante que a gente use dado, use métrica, para que esse profissional saiba o que está acontecendo e para os gestores também saberem como que esse profissional contribui. Dependendo, pode ser que dentro de um layoff, algum processo de demissão, um profissional extremamente essencial, ele seja demitido, quando na verdade ele era essencial, mas a empresa não sabia. Então, saber muito bem quem são esses profissionais, que métricas eles ajudam, é essencial para todo mundo, na minha visão. O onboarding, sempre quando vocês forem contratar alguém, é essencial também aqui, porque é nele que a gente começa a fazer o nosso pitch de vendas, a nossa forma de conexão com a empresa, com a equipe e com as atividades desempenhadas. Então, é muito importante, faz um ótimo onboarding para essa pessoa engajar com esses 3 grandes níveis. Pesquisa de humor, isso daqui vale a pena, né? O gestor direto fazer individualmente, mas aí, também no nível de empresa, fazer com seus profissionais para saber como que estamos próximos ou não de uma potencial rotatividade. Principalmente tecnologia, gente, eu estou inclusa nisso, gostamos muito de flexibilidade. Então, flexibilidade de horários, flexibilidade se é home office, se é híbrido, se é só presencial. Então, enfim, tudo vale bastante comunicação e transparência no nível da empresa, né? Solução número 2, para o nível 2, a gente tem autonomia. Então, é a gente treinar esse profissional para que ele seja cada vez mais autônomo, tenha cada vez mais autoliderança, para daí sim a gente conseguir criar um ambiente colaborativo e menos competitivo. A gente tem que pensar que a gente quer promover essa pessoa. Eu quero promover esse profissional. Quais são os fatores, os elementos, as habilidades que ele precisa para dar um próximo passo dentro da carreira, dentro da empresa? Quais são os fatores, a estrutura, o aprendizado que, se ele adquirir, ele vai gerar mais valor para a empresa? Então, temos que ter esse desejo genuíno de querer que esse profissional se solidifique dentro da empresa. E aí que a gente tem que fazer um plano, necessariamente, né, um plano de desenvolvimento dele, para a gente conseguir trabalhar esse ambiente mais colaborativo, mais competitivo, e o gestor muito mais próximo dele, né? Ao invés de a gente simplesmente ter um gestor querendo fazer microgerenciamento. Bom, e por fim, mas não menos importante, a solução 3 para o nível 3 é PDI, que é o planejamento de desenvolvimento, é o plano de desenvolvimento individual que eu acabei de mencionar, que é o planejamento de você, profissional, eu quero muito te promover. Quais são as habilidades, os recursos, os elementos que vai fazer com que esse profissional dê um passo para frente dentro da empresa ou dentro de outras frentes de desenvolvimentos técnicas, por exemplo. Feedbacks e conversas de one-on-one frequentes.
para entender como é que está esse profissional, entender inclusive como que o gestor está ajudando, ou às vezes não está ajudando tanto, com esse time, trazer alguns desafios técnicos, lembrando que a gente tem uma... Depois eu posso trazer aqui, tem um diagrama que ajuda a gente a entender como que o desafio está. Se ele está muito pesado, ao ponto de, meu Deus do céu, não quero fazer nada porque é muito pesado, é muito grande, ou está muito desestimulante e eu não preciso fazer porque não é importante, ele não me desafia. Então tem um X ali onde esses desafios existem. É claro que a gente não vai viver de desafios necessariamente, mas ainda assim vale bastante a pena desenvolver esses profissionais tecnicamente, porque a tecnologia está se desenvolvendo o tempo todo. Então, para mim, todo mundo ganha se a gente se desenvolver tecnicamente. E é basicamente isso, para o crescimento dentro da empresa, exatamente isso. A ideia é pensar, eu quero que você seja o próximo gestor, ou seja, o próximo líder, você dê um passo para frente na sua carreira, vai sair de júnior, vai para pleno, vai para sênior, depois do sênior, para onde que você vai, e ajudar ativamente esse profissional a se desenvolver. Quanto mais conexões esse profissional tem para a solução 1, 2 e 3, mais conectado ele está com a empresa e menor a chance de rotatividade. Existe um cenário de que ele se conecte com a empresa, com a equipe, com as suas atividades, mas o salário pode ser que seja extremamente baixo. Nesse caso, também a gente vai ter uma rotatividade, tá? Porque, querendo ou não, a gente precisa, para além do sobreviver, viver. Então, bons salários, salários competitivos, alinhados com essa conexão de empresa, equipe e das atividades desempenhadas é que vai fazer com que a gente tenha menor rotatividade no mundo de tecnologia. Ufa, que eu falei bastante, né? Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar tudo isso daqui lá no LinkedIn, organizado. Se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V, fica à vontade. E é isso. Até a próxima.